Paz do Senhor, queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja qual for o horário que você assistir esse vídeo, seja tocado pela verdade da palavra. Deus vos abençoe. Vem comigo ler Bíblia? Hoje a irmã Mary está gravando aqui lá de fora, porque está muito calor, né? Aqui está fazendo tá muito quente mesmo. Já aqui chover, já parou, não choveu, é assim. Glória a Deus por tudo. Hoje nossa leitura diária vai ser capítulo 18 de João. E essa leitura será gloriosa se você crer de todo o teu coração. Essa leitura que é Jesus no Getsemane, já é o caminho se preparando para o Calvário, para o Gólgota, né? Vai ser glorioso. Amém, queridos? Deus abençoe. Se você ainda não é inscrito no canal, não vou deixar de pedir. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal @josimeridesouza6227 e seja tocado pela verdade da palavra. Nos ajude compartilhando a palavra do Senhor para o máximo de pessoas possíveis. Por quê? Porque esse é o intuito deste canal, que todos sejam mergulhados na palavra do Senhor, mergulhados na água que é a palavra. Oh, aleluia, Jesus! Que tudo em nossa vida venha estar pautado por dentro dessa sagrada escritura. Amém, queridos? Diz assim, capítulo 18 do Evangelho de João. Tendo Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro. Eu quero pedir perdão que eu estou um pouco rouca. Ontem nós forcemos um pouquinho a voz e a voz está bem rouca. Mas nós vamos fazer conforme nós poder, tá certo, meus queridos? E diz assim: tendo Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e ali entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Respondeu-lhe a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscais? Responderam: a Jesus o Nazareno. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que dizia: não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada. Então aqui João ele confirma, né? Em outras passagens que nós já lemos Mateus, não confirma muito qual foi o discípulo que tirou a ovelha do soldado, né, Malco. Mas aqui o João, que estava sempre escrevendo tudo, ele falou, então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu a seu servo do sumo sacerdote. Feriu o servo do sumo sacerdote, cortando a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha, não beberei, porventura, o cálice que o Pai me deu? Assim a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e manietaram-no, e conduziram-no primeiramente a Anás, pois era o sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Simão Pedro e outros discípulos seguiam a Jesus, sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro.
Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: Não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali. Tendo acendido um braseiro por causa do frio, aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Estava ali, né, o tempo todo. Mas o Senhor já havia dito que ele haveria de traí-lo, né, irmãos? E o que o Senhor fala? Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos discípulos e a sua doutrina. Declarou-lhe Jesus: Eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Porquanto ao que ouviram e o que lhes falei, bem sabes, e a eles o que eu disse. Dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: É assim que falas com o sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres? Então Anás o enviou manietado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Lá estava Simão Pedro, aquentando-se. Perguntaram-lhe, pois, és tu porventura um dos discípulos dele? E ele negou e disse, não sou. Meu Deus. Que coisa, né, irmãos? Ah, Senhor amado, um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou, não te vi eu no jardim com ele? De novo Pedro o negou, e no mesmo instante cantou o galo. Então, de fato, aconteceu tudo como o Senhor tinha dito, né? Antes que o galo cantasse, 3 vezes me negarás. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para pretório. Era cedo de manhã, eles não entraram no pretório, para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhe disse, que acusação trazeis contra este homem? Respondeu-lhe, se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos? Replicou-lhe, pois, Pilatos, tomai-vos outro e julgai-o, segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus, a nós não nos é lícito matar ninguém, mas que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por quem havia de morrer. Meu Deus. Ainda que fosse cruel, mas tinha que se cumprir o que o próprio Jesus falou. Este irá morrer desta forma por vocês, mas eu vou voltar para o meu Pai, e a minha glória será manifestada através do Espírito Santo por todos vós, aqueles que creem em mim. Então, de modo que foi tão triste, tão angustiante a morte, o Calvário, as bofetadas, a coroa, os cravos, tudo era necessário, tinha que se cumprir, irmãos. Meu Deus, a palavra dele não cai por terra. Versículo 33. Tomou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe, és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus, vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos, porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. O que fizeste? Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Aleluia, Jesus. Glória. Ah, se nós entendermos que a oração lá que ele fala, né? Quando orares, orai assim, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Meu Deus, por isso que ele diz, ó, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Meu Deus, irmãos. Que glória, aleluia. Então lhe disse Pilatos, logo tu és rei. Respondeu-lhe Jesus,
tu dizes que sou rei? Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Todo aquele que ama a verdade, ouve a minha voz. Aleluia! Que nós possamos ouvir essa voz, seguir essa voz, de obedecer esta voz. Porque Ele é a verdade, oh glória. Meu Deus. Perguntou-lhe Pilatos, que é a verdade? E conhecereis a verdade vos libertará. Ele é a verdade, o caminho, a vida, né, irmãos? Mas ele perguntou, que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse, eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que eu solte o rei dos judeus? Ainda brincou, né? Porque o rei dos judeus seria o Cristo. Então gritaram todos novamente, não. Oh, meu Deus. Não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Eles de fato escolheram a cruz, tinha sido feita para Barrabás. Mas ele foi para a cruz no lugar de Barrabás, irmãos. Porque o próprio povo dele, os judeus, os próprios escolhidos. Aleluia. Meu Deus do céu. Que nós possamos, nesta hora, meditar no que este povo fez, no que muitos ainda fazem, porque ainda esperam um Messias rico, poderoso, e este entrou em um jumento, este nasceu em uma estrebaria, aleluia. Só que o poder que ele carregava, as palavras verdadeiras que dizia e que tudo se cumpria, provava que ele era mais que o rei dos judeus, é o rei da humanidade, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que nele há, e todo o firmamento, e todas as coisas deste mundo, e todos os mundos, e todo o universo foi feito por ele, irmão. Ele é o soberano, ele é o poder, e todo o poder foi dado a ele. Não existe mais alguém que tenha tanto poder como esse nosso Jesus, que se entregou por nos amar. Aleluia. Vamos crer, queridos. Vamos crer com toda a nossa alma. Jesus é o centro da nossa fé. Se você quer ter uma vida tranquila na terra e depois que você partir com 120 anos, partir para a glória, partir para a eternidade, o corpo tomba ao pó, mas o espírito volta ao Deus que o criou. E a alma, porque somos corpo, alma e espírito. O espírito é o fôlego da vida que o próprio Deus soprou em nós. Volta a Ele que deu. Mas e a alma, que nós temos que cuidar do nosso templo, que é o Espírito Santo, para que este corpo cuide da alma que existe em nós. E precisamos entender que esta alma, há um só que pode lançar no inferno ou lançar para a glória eterna, para viver juntamente com Ele eternamente. Para onde nós queremos ir? Todos vão dizer que querem ir para o céu, só que para o céu é preciso renúncia, é preciso crer nele de todo o coração. Vamos crer no nosso Deus de todo o nosso coração, porque esses aqui gritaram, soltem Barrabás e crucifiquem Jesus, porque era necessário ele morrer na cruz por nós. A gente sabia que era necessário ter o traidor, era necessário tantas coisas acontecerem, tudo que ele falou se cumprir. Mas agora, irmãos, o que nós temos que fazer para merecer a vida eterna? Crer no Senhor Jesus de todo o nosso coração. Não amar somente o próximo, mas amar o próximo como Ele nos amou. Aleluia, Jesus. João 13 diz isso. Irmãos, eu não vou me alongar muito nesse vídeo, a irmã Mary está um pouco apanhada da garganta. Mas eu tenho certeza que esse capítulo vai tocar no profundo do seu coração. Não vamos negá-lo diante dos homens. Ainda que Pedro aqui negou 3 vezes, mas por 3 vezes o Senhor fez a pergunta, Pedro, apacenta as minhas ovelhas? E ele assim obedeceu e foi um grande homem de Deus, que aguarda a vinda do Senhor também.
Naquele grande dia, os mortos ressuscitarão primeiro, porque hoje eles estão na região do silêncio. Hoje os mortos não nos ouvem e nem podem voltar aqui. A um homem foi dado ordem de morrer uma única vez, e depois disso somente o juízo. Não existe pessoas que morreram falando contigo, existem demônios que lubridiam e enganam muitos dos seres humanos, achando que está falando com o vô, com a avó, com aquele que morreu, com aquele que passou, mas não é, irmãos. Provamos por dentro da Bíblia que Satanás, ele se transforma em qualquer pessoa, copia a letra de qualquer pessoa, e o que ele viu, o que ele fez tu cometer, ele chega e conta, como se ele já soubesse, como se ele fosse a pessoa, mas é o próprio Satanás para mentir para ti. Por isso não acredite. Não acredite, porque aquele que já está lá, Pedro, o grande homem de Deus, que depois que Jesus ressuscitou, ele disse, pode contar comigo. E ele sim foi o primeiro pastor que o Senhor pediu, apacenta as minhas ovelhas. E Pedro apacentou. João foi um grande homem que, eu posso dizer que João, ele viu a glória de Deus, assim como outros homens da Bíblia viram também, mas João foi aquele que não saiu de perto de Jesus nunca, irmãos, nem antes, nem depois. E ele também está aguardando naquele grande dia a ressurreição dos mortos. Por quê? Porque nós cremos na palavra, nós cremos na Bíblia. E se nós lermos Salmos 115 na Bíblia pentecostal, na Bíblia que nós cremos, a ordem dela, como nós temos estudado. No Salmo 115 diz que os mortos não louvam, os mortos não adoram, os mortos não respondem. Os mortos estão na região do silêncio, aguardando o grande dia. Amém, queridos? É isso que a palavra diz. Não adorar a imagem de escultura, aqueles que têm olhos, mas não veem, que têm bocas, mas não falam. Salmo 115 diz isso. Então nós cremos na palavra, vivemos a palavra. Vem comigo ler Bíblia. Aleluia, Jesus. Não vou me estender, irmãos, estou com muita dor de garganta hoje, mas eu sei que o meu Jesus amanhã eu vou estar melhor, em nome de Jesus. Amém? Quem puder, ore pela irmã Mary ora por você e tudo bem. Glória a Deus. Deus os abençoe, queridos. Amanhã, se Deus assim nos permitir, capítulo 19 do Evangelho de João. Deus vos abençoe.